voltamos e olha só, criado em 2021, o projeto Kit Assombra vem da ideia de valorizar o patrimônio de cidades e comunidades, levando para a internet os contos, lendas urbanas e histórias de assombrações, não é, Kevin? Exatamente. E hoje chamamos o criador desse projeto, o Thiago de Souza. Boa tarde, Thiago. Boa tarde. Boa tarde, gente. Obrigado, um prazer estar aqui. Prazer é nosso, ainda mais pré-Halloween. Pré-Halloween. Não é? Com histórias interessantíssimas. É uma coincidência que todo mundo me trata bem nessa época. Ah, eu imagino, viu? E olha só, de onde veio a ideia desse projeto, Thiago? Na verdade, eu falo que é super terapêutico, né? É uma ideia que eu tive num período lá, imagino que vocês também, a nossa audiência também, tenha vivido momentos muito angustiantes, né? Na verdade, era um fim de pandemia que parecia que não ia acabar, ninguém acreditava mais, porque, poxa, e foi em mais ou menos julho, agosto de 2021. Eu perdi uma tia, eu estava consumindo muito esse tipo de conteúdo, li um livro que foi meio definidor para escolher esse caminho, que foi Assombrações do Recife Velho, do Gilberto Freire, que faz um paralelo muito interessante entre as histórias do Recife Velho e a sua formação, tanto urbanística como social. Eu reuni alguns amigos, o Cilo Sutil, o Matheus Raz e a Júlia Zampieri, e a gente decidiu trazer... para organizar algo parecido em Campinas, já que a gente não tinha encontrado aqui um acervo organizado de histórias. A gente encontrava salpicadas as histórias, mas nada reunido num lugar só. Então, primeiro a gente começou buscando essas histórias em loco, conversando com muita gente, para a internet, em episódios meio de rádio novela, assim, que eu gosto muito. E depois faltava a experiência presencial, faltava muita experiência presencial. E daí veio a ideia de levar as pessoas nos lugares para não só elas ouvirem as histórias, mas para elas terem experiencialmente essa sensação, quer dizer, elas viverem as experiências delas sem eu precisar falar, olha, isso é isso, aqui está acontecendo. É só sentir mesmo, né? Ver o que você quiser, eu acho legal. E eu acho que dá uma sensação de pertencimento muito gostosa. As coisas ganham outro significado quando a gente sabe a história delas, e as histórias sobrenaturais, elas têm muito essa potência de não trazer só a história sobrenatural, mas sim o cenário histórico da cidade. A gente percebeu isso tudo no caminho, lógico, não foi uma coisa que a gente idealizou antes de começar. A gente percebia que contando a história, por exemplo, de um fantasma do Carlos Gomes, para chegar no fantasma, eu precisava contar a história dele toda. E aí, poxa, ainda que existam algumas imprecisões, uma coisinha, aquilo, porque eu sempre falo que o meu compromisso é com a história de assombração. Então depois, de vez em quando alguém me corrige, olha, não era bem assim, a data não era bem essa, não tem problema, mas a gente provoca a curiosidade das pessoas para buscarem conhecer personagens, entenderem certas passagens da cidade. Algumas não são tão bonitas, a gente fala da escravidão, a gente fala de momentos em que mulheres foram submetidas a tratamentos cruéis, por exemplo, na história da Maria Jandira. Então a gente acessa também sentimentos de tempos e espaços que trazem mensagens importantes para agora, para muito além da história sobrenatural, que é o que a gente adora, que é o que tem o magnetismo. A gente entrega isso também, mas isso não vem sozinho. A gente chega, aqui apareceu um fantasma, não, a gente conta tudo. Além de se divertir, você resgata essas histórias. A ideia é essa. Que são super importantes. Bater um pouquinho a poeira do tempo, pra gente falar de algumas coisas que a gente fala pouco. E veja, eu falo a gente porque essa é uma sensação minha também. Mudou completamente o meu sentimento por Campinas quando eu comecei a fazer esse passeio. Eu gosto muito mais da minha cidade. Eu consigo entender em dimensões muito mais amplas os problemas que estão ali incutidos nos pilares da gente, como sociedade, como comunidade. Isso é muito legal para mim. Foi um exercício muito bom para mim. E eu tento, de alguma forma, passar a minha experiência. Eu quero que as pessoas tenham as delas. Eu não fico lá... Eu ia falar uma expressão horrorosa aqui, mas assim, não sei o que regra, sabe? Não é a minha ideia de ficar fazendo regrinha, não é isso. Eu falo a minha experiência, as pessoas vão ter as delas e o que é mais gostoso é a gente conectar isso tudo depois. Com certeza. É isso virar um tipo de comunidade, isso virar um tipo de pessoas que têm o mesmo interesse em resgate. É muito gostoso, nosso passeio ele é super plural. Vão casais de todas as formações, famílias das mais plurais possíveis. É super legal, assim. E é muito comum a gente, hoje em dia,
na verdade todo mundo, né, ter medo de cemitério, por exemplo. Mas a gente sabe que o cemitério aqui da Saudade, que é um dos locais em que o Tiago faz o passeio, tem muita história lá, né, Tiago? Você pode trazer um pouquinho do que a gente pode encontrar, por exemplo, nesse passeio? Assim, vamos lá. Eu vou falar, eu vou começar do que é cristalizado, da história regular, vamos dizer assim. O Cemitério da Saudade tem, por exemplo, a presença do Hércules Florence, que pode ter sido, e a gente fala pode ter sido porque não há os registros não são suficientes para a gente dizer com certeza, mas pode ter sido o primeiro ser humano que descreveu o processo fotográfico conscientemente. Isso eu estou falando, tem gente que questiona, mas teve um congresso em 2013 que os manuscritos de Hércules Florence foram reconhecidos. A data era de 15 de agosto de 1832, quase que eu vou me arriscar aqui. E o da Guerra, que registra a patente do processo fotográfico, é de 39. Então a gente pode ter no nosso cemitério a pessoa que simplesmente descreveu o processo fotográfico. Não foi o que tirou a primeira foto, mas a gente pode ter isso. A gente tem a gente tem republicanos, quer dizer, naquele período em que houve a proclamação da República, a gente tem, por exemplo, Francisco Glicério, que foi um republicano importantíssimo, que a gente sabe que é uma avenida, mas ele foi um ser humano. Ele foi um rábula, que era um tipo de jurista sem formação em direito. A gente tem o Lélio Coluttini, que é um grande artesão. Tem muitas peças lá. Importante lá. Muita gente Inclusive, importante. temos fotos aí desse projeto incrível que dá medo, viu, gente? Dá medo, mas dá medo. É super interessante. E, Tiago, não é só Campinas, né, que vocês... Não, esse projeto nasceu aqui em Campinas e hoje ele já é replicado em Piracicaba, São Paulo, Santos. Nós já fizemos um passeio em BH. A gente vai agora em novembro para o Rio de Janeiro. Olha que legal. É onde vai o dinheiro também nosso, né? Até onde dá para ir. Mas esse, por exemplo, eu acho que essa imagem essa é uma bonequinha que ganha vida no cemitério de Parelheiros. Misericórdia! O pessoal fala que essa bonequinha anda pelo cemitério, lá em Parelheiros. São Paulo. Cada dia ela aparece num lugar. Esse é o nosso passeio em São Paulo, a nossa caminhada passando pela Bela Vista, aí sim no Cemitério da Saudade de Campinas. Olha quanta gente, A gente já foi com 250 pessoas, aqui o Cemitério da Consolação em São Paulo, o passeio que a gente tem à noite, aqui na Capela dos Aflitos, também um lugar super especial que a gente descobriu. Esse para mim é o pôr do sol mais bonito da cidade de Campinas, que é no Cemitério da Saudade. Essa é uma foto panorâmica no Cemitério da Saudade, aqui de novo, Capela dos Aflitos. Os apaixonados por terror estão aparecendo, né? Estão surgindo cada vez mais. Mas o legal é isso, eu adoro levar quem é apaixonado por terror, tentar se descolar um pouquinho da expectativa do terror puro e simples, e acessar o sobrenatural. Esse aqui foi esse passeio à noite que a gente fez lá no Cemitério da Saudade. Olha quanta legal, gente. Muita gente. E a gente tem, o que eu gosto, o que eu pretendo é isso, a gente descolar dessa ideia do terror alegórico. Aqui é em Inhaúma, no Rio de Janeiro, aqui é o centro da cidade, é o passeio que a gente faz no centro, de dia. E como são esses passeios? Quais dias eles são realizados? Só final de semana. Só final de semana. Para o pessoal de casa saber, tem que entrar no seu Instagram. É o menino da tábua, isso. Vai lá então, @KitAssombra, para vocês... Quem ficou interessado e quer ir, não é, Kevin? O Kevin que tá doido pra ir, gente. A Lari vai comigo, viu, gente? Olha, Tiago. Olha que legal o cemitério, você encontra o Tim Maia. Olha, que demais. É muito interessante. Os cemitérios, eles guardam o que a gente tem de melhor, o que a nossa sociedade produz de melhor também. Não é só... A morte, de verdade, é o esquecimento. É isso que faz... O que me assombra, eu sei que vocês me perguntaram, vocês estão de enxerido, mas o que me assombra é o esquecimento. É o apagamento. É isso que mata as pessoas de verdade. Porque a morte física virá pra gente, você falando dela ou não falando, um dia ela vai bater a nossa porta, um dia vai bater a porta das pessoas que a gente ama, a gente precisa processar isso, a gente precisa elaborar isso para continuar. Exatamente. Porque a gente continua até um dia que a gente não vai continuar mais. Sim. E alguém que gosta da gente, nossos filhos, os nossos entes queridos, também vão ter que processar isso com a nossa ausência. E essa é uma possibilidade real. Aqui eu não estou falando de religião. A possibilidade real da gente continuar é alguém lembrar da gente. E a gente precisa preservar os cemitérios. Essas memórias. A gente precisa preservar os cemitérios porque eles são os ambientes que a gente pode buscar as biografias e buscar essas lembranças. Com certeza. Agora aquela pergunta que não quer calar.
Você já viu de fato uma assombração, Thiago? Eu tive uma experiência esquisita. Jura? Eu tive uma esquisita, assim, esquisita. E foi eu sou um cara meio cético, assim. Eu falo que eu não sou um caçador de fantasmas, eu sou um caçador de histórias de fantasmas. Eu gosto das histórias e o que elas podem nos propiciar. Mas eu tive uma experiência no cemitério da Lapa, em São Paulo, cemitério das Goiabeiras. Eu sempre vou fazer essas incursões de manhã e nos finais de semana. Então, quando eu não tenho passeio, eu estou pesquisando. E era 7 da manhã, eu estava pesquisando milagreiras de cemitério, 2 túmulos particulares. E um túmulo me chamou a atenção, não de milagreiros, um túmulo que estava encostado no muro. Era um túmulo que parecia que tinha um armário e uma imagem por trás de uma cortina. Eu achei super interessante, só vi o pé dessa imagem e fui filmar. Quando eu cheguei para filmar, eu juro, eu não tenho por que mentir. Eu vim tudo dos passeios, tô brincando. Fala a verdade dos passeios. Veio um bafo, assim, uma baforada. Você sentiu aquele ar quente, assim? Um ar, assim, isso aqui, sabe essa coisa do ventinho? Um ventinho, assim, trazendo um cheiro de incenso e de vela muito forte. E aí eu falei, bom, gente, eu acho que eu entendi. Eu já ia desmaiar ali mesmo, já não ia voltar mais. Eu tô entendendo, eu vou embora. Aí não acabou aí, porque eu tinha feito os vídeos dos 2 milagreiros. E os 2 vídeos ficaram sem áudio. Eu gravei do celular, esse dia eu estava sem microfone, eu gravei direto do celular e os 2 vídeos estavam sem som. Agora quer dizer, não era para eu ter ido lá naquele dia, naquele momento. Entendi, tudo bem. Foi um aviso para você, né? Eu voltei lá depois, mas daquele dia... E o dia que eu voltei, eu deixei esse túmulo que estava na parede para lá. Eu fiquei só das minhas milagreiras mesmo. E olha só, tem livro também, Thiago. Olha só, livro, que demais. Esse livro tem 24 histórias de Campinas, que é o que a gente conseguiu encontrar ao longo desse 1 ano e meio, pouco mais de 1 ano e meio de pesquisa, olha né? Isso. Esse é o Carlos Gomes, abriu bem no Carlos Gomes. Carlos Gomes, olha só, gente, vou mostrar a capa pra vocês. É um livro que a gente fez com a editora, o Pontes Editores, tem lá na loja, na livraria Pontes, para quem tiver interesse. Dá para adquirir pelo site também? E dá para ir pelo site da editora Pontes Editores, desculpa, Pontes Editores. Esse é o Corpo Seco. Misericórdia. Tem lá em Barão Geraldo. Que medo! Vai lá no Instagram, @o_que_te_assombra. Isso. Pra você já ficar atento pra saber quando vai rolar mais um passeio desse. Thiago, obrigada, viu? Demais ter você aqui com a gente. Prazer, parabéns pelo projeto. Obrigado. Eu tenho medo, mas é um projeto incrível. Mas parabéns. Lê o livro, vê o que você acha. Depois é do Kevin, né? Você fala que é do Kevin. Vê o livro, depois se você se convencer, me dá essa chance de mostrar pra você que o cemitério é um lugar de vida, não é um lugar de terminalidade. Então, como a gente imediatamente... Vai me convencer mesmo. Quero convencer, é um lugar que a gente continua. E não é continua espiritualmente, porque o passeio não tem nenhum recorte religioso. Ele é uma experiência humana, eu sempre falo isso, para a gente ir lá encontrar histórias de pessoas, histórias que construíram a nossa cidade, a nossa comunidade. E claro que tem história sobrenatural, porque aquele território não é só também, não são só sensações concretas, eles também têm, é porque a gente tem isso. A gente tem o inexplicável, né? A gente tem nas nossas vidas e é gostoso encontrar isso lá. Obrigada, viu, Thiago? Eu que agradeço. Até a próxima. Ó, vamos pro intervalo agora, na volta tem participação, tem giro e tem muito mais. Peraí.